Alô, pessoal, muito boa noite. É estranho falar boa noite, né? Em pleno horário de verão, ainda está sol, você encontra a pessoa, fala boa noite. Parece até que a pessoa está fazendo confusão, mas não. Então você pode considerar-se tendo uma boa noite, não é? Em plena luz do sol. Dá até dó de fechar a janela, porque os raios solares ainda penetram no seio de nossos lares. É bonito, parece uma poesia, mas é importante. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção, o carinho, a reciprocidade de todos os nossos queridos amigos telespectadores. Hoje, pasmem os senhores, o programa leva o número, vamos ver se bate com o número que eu tenho aqui, é o Show Mais número 2733, está aqui, está certinho. É espetacular, graças à participação dos nossos queridos amigos telespectadores. E faz tempo que eu não mando abraço, eu recebi um WhatsApp aí dos nossos amigos de Ushuaia, lá na Patagônia Argentina, que assistem ao nosso programa via internet, logicamente, e eu fico muito agradecido. Eles têm um carinho muito especial, não é? E, lógico, a gente leva cada dia um tema diferenciado. Para quem está distante dos meios de comunicação, eles absorvem bastante tudo que os nossos convidados falam aqui no nosso programa. Hoje nós teremos um assunto muito interessante, mas muito interessante mesmo. O tema de hoje é, prestem atenção, boa gestão dos elevadores evita gastos extras. Nós vamos falar isso. Nós vamos falar sobre condomínios em geral, não é? Sobre os problemas que se apresentam para todos os condôminos, para o síndico, para o subsíndico, para o trissíndico, não é? Para o carteiro, para o cara que vai entregar a pizza, para o cara da lavanderia. É um rolo danado porque é uma república independente, não é? Cada um tem as suas regras, cada condomínio, eu me refiro. Logicamente que existe uma coluna mestra, não é? Das leis, digamos assim, que coordenam, que ordenam um condomínio. Por isso nós estamos recebendo aqui o Alexandre Isaías, que eu peço uma salva de palmas, ele que é diretor da 3A Consultoria. Ô Alexandre, muito boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande em recebê-lo. Prazer é meu novamente. Nós vamos falar especificamente de elevador. E é interessante, né, que existem dois medos espetaculares do ser humano. Além de outros tantos, né? Um é andar de avião, que muita gente não pisa no avião, mas nem por decreto. E segundo, tem gente que não entra dentro do elevador, meu. Não entra. Vai no 20º andar, vai pela escada, não é? Quais são os principais problemas, digamos assim, que os condôminos enfrentam em relação aos elevadores? Eu acho que o maior problema que existe hoje em elevador é o problema de manutenção, né? Tem condôminos realmente que têm paura de subir em elevador. Eu não sobe elevador de jeito nenhum, eu prefiro subir de escada, né? Isso é mais do que óbvio. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, ele ficou preso no elevador. É claustrofobia, hein? É importante isso. Ele ficou preso no elevador. Por quê? Eu não digo nem que é uma falta de manutenção de elevadores. É lógico que existem algumas empresas que não fazem a manutenção adequadamente. E alguns condomínios que não têm um cronograma de manutenção em cima do elevador. Existem hoje condomínios que não têm nem contrato de elevador, o que não deve existir. O contrato de elevador, ele por lei é obrigatório. E é um item importantíssimo. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. O elevador, eu acredito que o elevador seja uma das partes de custo de um condomínio onde você não pode contar como um gasto, né? E sim como um investimento. Né? Porque se não tem elevador, se o elevador tem problemas, você praticamente traz um custo muito maior para o teu condomínio. Né? Elevador tem problema com cabo, tem problema de polia, a falta de manutenção traz uma série de problemas de motor, de placas e etc. Isso faz com que o custo do elevador se torne muito alto. Ele deve estar sempre sendo assistido por uma equipe técnica. Sim, o elevador, mensalmente, ele tem que ser feita uma manutenção, que a gente chama de manutenção preventiva. Isso é importante ter a manutenção preventiva. A manutenção preventiva ela é em cima de um contrato. Nós temos dois tipos de contrato. Existe o contrato com peça e o contrato sem peça. Eu, particularmente, sempre indico o contrato com peça, porque muitas vezes o contrato sem peça ele é barato, muito mais barato. Sem o que você quer dizer? Sem? Sem peça. Tá. Sem peça que eu digo é assim, por exemplo, queimou uma placa Entendi, está à parte.
É a parte, você paga. Então, tudo, você só faz um contrato de manutenção. Manutenção é o quê? Ele ir lá fazer lubrificação, fazer o ajuste das portas, ver a regulagem do degrau. Existem elevadores que você muito pode mais ligar. barato que com peça, muito porque deve mais ter barato. peça caríssima, né? Sim, sim. Nós temos peças lá, existe uma placa controladora que chega a custar 15 mil reais. Puxa vida. Né? Então, às vezes, o síndico ele fala assim, poxa, eu não tenho caixa, eu vou optar por um contrato mais barato. Só que no futuro sai caro. Agora, o Alexandre, por que os elevadores estão cada vez menores? Logicamente, é reflexo do prédio que está cada vez menor, um número muito grande de apartamentos. Eles querem pôr 30 unidades num andar, dá nisso, né? E eu tenho certeza, né? Eu, por exemplo, quando estou no elevador, começo a encher muito, eu começo a fazer conta. Esse pesa 70, aquele 80. Pô, mas aquele lá é 120, meu. Nossa, já passou 80 quilos. É muito perigoso essa extrapolagem de peso. Sim, a carga do elevador. É muito importante você observar a carga do elevador. Lógico que você vai usar uma sobrecarga 2, 3, 4 vezes, não vai trazer nenhum problema. Mas se constantemente você tiver essa sobrecarga, você cria um problema, né, no elevador. O elevador, geralmente, dependendo, vamos dizer assim, o mais qualificado, que você mais encontra, são elevadores comerciais de 8 pessoas ou 560 quilos, e muitas vezes em condomínio você tem também 8 pessoas, dependendo do tamanho do condomínio, né? O que é claro dizer é o seguinte, o elevador, ele tem um desgaste progressivo, porque é uma máquina, então pela quantidade de subida... É de uso contínuo. Exatamente. É o famoso sobe e desce, né? Exatamente, né? É o famoso sobe e desce. Então, por você ter um uso contínuo, né, são duas coisas que num condomínio que a pessoa precisa realmente se atentar, né? Um é o elevador e o outro é o portão de serviço, portão de entrada, portão de garagem. Por quê? Portão de garagem, se você for fazer uma conta boba, né, eu já cheguei a fazer essa conta boba, para ter uma ideia. Tá? Em um dia ele abriu 384 vezes. Olha lá. Então, quer dizer, imagina quanto sobe um elevador e quanto desce o elevador. Então é muito importante você manter a manutenção do elevador. Como no mínimo essas 380 e poucas vezes, né? No mínimo, a não ser que um ou outro morador estivesse no térreo. Sim, sim. Eu acredito que o elevador, a contagem de subida e descida é muito maior. E o elevador também, vamos a bem da verdade, não é? Sofre as consequências da molecada também. Se o segurança não ficar em cima, não é? Porque é gostoso, né? Sobe, desce, para no andar. Isso quando não aperta todos os botões. Todos os botões, essa coisa dá. Já pensou apertar todos os botões do elevador, o trabalho que não dá? Então, nos elevadores antigos, isso acontecia deveras. Hoje já não. Hoje existe uma placa, a placa ela por si só elimina. Se você apertar mais de 5 andares, ela elimina. Ela mesma apaga o painel e fica parado, ele fica estacionado. Isso que eu ia te perguntar, o que mudou, não é? A gente quando vai no centro da cidade, principalmente em São Paulo, aqueles prédios antigos, maravilhosos para a época, tipo o prédio Martinelli, não é? Onde é a companhia da Light, onde era o Mapping, aqueles elevadores com aquela porta sanfona, coisa bem antiga mesmo, coisa de filme, não é? O que mudou de lá para cá? Basicamente tecnologia, isso aí né, não tem, é uma situação bastante... o que acontecia nos elevadores antigos, eles trabalhavam com uma placa de relé. Então você apertava o botão, o relézinho fechava, atenuava lá, assim, a grosso modo falando, é isso daí. Hoje não, hoje são elevadores inteligentes. Hoje você tem lá um controlador no teu elevador, uma placa controladora no teu elevador, e essa placa controladora que faz todo o trabalho para você. Só aperta o botão, ele manipula o elevador todo. Segundo, maquinário. O maquinário mudou muito, né? Antigamente o maquinário era muito lento. Hoje você tem elevadores de alta rotação para prédios altos, até 24, 30, 40 andares. Né? Então hoje você tem elevadores de tecnologia extremamente mais avançadas. Né? E não existe elevador vintage, né? Por exemplo, com porta sanfona. Existe ainda. Existe. Novinho, porém... O famoso elevador retrô? O elevador retrô, existe. exatamente. Existe sim. Eles fazem uma manutenção do elevador, fazem uma modernização no equipamento do elevador, porém o elevador continua retrô, né? Existe prédios que têm o maquinário todo novo, a placa de processamento toda nova, mas a cabine do elevador, na verdade eles chamam de carro, mas a cabine do elevador, ela é retrô. E é muito bonito, existem vários, no próprio MASP tem um elevador que é antigo,
O elevador tem mais de 50 anos, porém todo modernizado. Em Nova York, em Manhattan, principalmente, tem bastante. Sim, muito. Muito. Agora, historicamente falando, o Alexandre, na mudança de décadas, né? Esses elevadores foram se aperfeiçoando, isso e aquilo, Paraná. Agora, casos de desastre, vamos chamar assim, casos de a pessoa apertar o botão, abre a porta e cai no vazio porque o elevador não chegou. Existem números que mostram isso? Olha, Garcia, acontece assim, números, hoje em dia, é como se fossem os números do avião, né? Caiu um avião a cada... Então, o elevador, basicamente, é a mesma coisa. Aliás, 2017 foi campeão, né? Foi campeão. Não aconteceu nada, graças ao bom Deus. Mas os elevadores praticamente atuam da mesma forma. Você pode fazer um comparativo da mesma forma. Números eu não tenho. Agora, hoje, por exemplo, existe uma tecnologia de freios por sapata, né, que são freios elétricos, né, que se der um defeito no elevador, trava o elevador. Você não abre o elevador. Ele fica estagnado, ele não chega a cair. Tá. Antigamente você não tinha uma mola compensatória no fundo, hoje existe uma mola compensatória. É uma mola de alta pressão que fica no fundo, lá no poço do elevador você tem uma mola. Antigamente não tinha. Quer dizer, a tecnologia avançou de uma tal forma, aonde hoje os elevadores eles se tornam muito seguros para rodar. Muito seguros para rodar. A gente está vendo que o elevador é uma coisa delicada, importante, não é? Não deixem as suas crianças ficarem brincando nos elevadores, quem mora em condomínio vertical, né? É melhor, então, pelo sim, pelo não, ou pelo sim sempre, manter uma equipe especializada de uma empresa altamente profissional? Nós temos que deixar claro o seguinte, as empresas, todas as empresas, quando você vai fazer um contrato com uma empresa de manutenção, você tem que se atentar a alguns detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte, saber se ela está regulamentada. Esse é o primeiro detalhe. Em São Paulo, o Contru regulamenta todas as empresas. E todo final de ano, toda virada de ano, você tem um documento que chama RIA. Essa RIA é uma documentação que ela... atesta a saúde do maquinário, tá? Atesta a saúde do maquinário. É muito importante. Fornecido pela empresa que está fazendo a manutenção. Exatamente. Só que a empresa que está fazendo a manutenção, ela só consegue esse documento se ela for cadastrada e regulamentada, homologada. No Contru. Sim. Exatamente. Mas ela mesma faz o levantamento, ela faz a análise. vistoria, isso tudo é online, ela faz a vistoria, manda a vistoria para a prefeitura. A prefeitura cobra uma taxa, se não me engano é R$12,20 por máquina. Então, se você tiver 5 elevadores, ela vai cobrar R$12,20 por elevador. Existe uma obrigatoriedade de quantos andares para que sejam colocados imperiosamente elevador? Você pode ir até o 3º andar sem elevador, 4º andar? É muito relativo, isso vai da obra. Você pode ter um elevador... É a visão de conforto apenas. É a visão de conforto, porque hoje, por exemplo, nós temos residências, mansões... Sim, né, com seus elevadores. Que o cara tem um elevador, é muito relativo. Agora, existem prédios para baixo consumo, porque o elevador é um custo alto. Não só da implantação do elevador, mas como pagamento mensal, né? Mensalmente ele se torna caro, o elevador, né? Porque você tem manutenção, você tem volta a dizer, o contrato é muito importante você ter um contrato com peça, porque se você tiver um contrato sem peça, você pode criar um problema de custo para o teu condomínio muito alto. Porque hoje, se queimar uma placa controladora, você vai gastar 20 mil. E tem um detalhe, seguro não cobre. Tem seguro que não cobre, tem seguro que cobre, depende de como você faz. Aquele com peça ou sem peça? Isso é o contrato. Nós estamos falando agora do seguro. Do seguro. Todo contrato, ele tem que vir atrelado a um seguro. Eu acho que eu vou de escada mesmo. Vamos fazer um rápido intervalo e depois nós vamos ver se tem multa. Tem multa, por exemplo? Tem multa, opa. Nos então. contratos. Deixa eu falar, a gente deve respeitar, da maneira genérica, o síndico, o subsíndico, porque é um problema. Sim. Você coordenar tudo nós estamos falando de um item, não é? Mas são dezenas de itens. Por isso que tem também agora o síndico profissional, né? E a responsabilidade é do síndico. Se o elevador cair, é ele que assume. Já pensou que responde? Não dá nem para dormir. Ele que responde. Eu vou no 4º andar aqui. Vamos aqui no 4º andar, aperta aqui. já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural.
Nós estamos de volta, recebendo com muito prazer o diretor da 3A Consultoria, o Alexandre Isaías. Estamos falando de condomínio de uma maneira geral, mas mais especificamente na questão dos elevadores. Nós estamos conversando agora aqui no intervalo, aliás, alinhavamos o último bloco, o primeiro bloco, né, falando sobre isso, a responsabilidade do síndico em relação aos elevadores. Se acontece uma caca lá de despencar ou coisa parecida, o síndico responde civil e criminalmente, ô Isaías? Sim, sim. Ele responde civil e criminalmente. O que é importante frisar é o seguinte, como é que o síndico responde? Ele responde pela falta de manutenção do elevador. Então, se ele for negligente, né, na falta de manutenção do elevador, ele vai responder. Se ele tiver tudo regulamentado, contrato feito, seguro do contrato, né? Porque não adianta você fazer um contrato com a empresa e a empresa não ter um seguro. Por isso que eu falo que é importante a empresa estar homologada. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Verifique se a empresa está homologada. A empresa está homologada? Está o nomezinho dela lá bonitinho? Ela é homologada pelo controle? Ótimo. A partir desse momento, você já tem 50% salvo. Aí você vai analisar o seu contrato. O pessoal que está nos ouvindo tem que tomar cuidado com os contratos. Os contratos têm várias pegadinhas. E isso é importante de frisar. Por quê? Porque a empresa quer amarrar o condomínio com ela. Certo? Ela não quer perder. Ela é comercial, ela não quer perder. Aliás, ela está lá para isso, né? Exatamente. Então ela não quer perder. O que é importante? É você analisar o contrato sempre que você estiver com o contrato na mão. A empresa tem que ter, primeiro, seguro. Isso é fundamental. Primeiro, seguro. Segundo, tomar cuidado com renovações automáticas. O que é renovação automática? Você vai, faz um contrato, a empresa vai lá e coloca 12 meses ou 24 meses. Renovável automaticamente? Renovável automaticamente. Ou seja, se você não fazer uma cartinha com 30 dias de antecedência e mandar... Já era, já virou. Já virou e você é obrigado, ou você segura a empresa, ou você paga a multa, que eles chamam de multa compensatória abusiva. É totalmente abusiva. Por quê? É 50% das parcelas vincendas, do número de parcelas vincendas. 50%? Exatamente. É para o cara falar, então vamos ficar pronto. Exatamente isso. Né? O Código Civil hoje, hoje não, né? Desde 1990 ele prevê, é uma lei 8.078 de 90, que ele prevê justamente isso, cláusulas abusivas. Né? Então você consegue quebrar o contrato se você tiver embasado. Como embasado? Primeira coisa, pega uma empresa, manda uma empresa fazer a vistoria e lauda o teu elevador. Lauda. Por quê? A maioria das empresas, elas têm um costume de fazer a manutenção mensal, mas ela não faz limpeza periódica. Nós já pegamos N casos aí de cabos desfiados, cabo do elevador desfiado, pronto a quebra. Nós tivemos elevadores aí com 20 anos, por exemplo, que não tem lubrificação. Se me permite, vou encaixar uma pergunta aí. Até que ponto vai a responsabilidade das construtoras em relação aos elevadores? Então, a construtora é assim, a partir do momento que ela entrega o prédio para você, vamos supor que ela contratou uma empresa X, que eu não vou falar o nome, não posso falar o nome, mas contratou uma empresa X. Aquela empresa, ela fecha um contrato de manutenção com o condomínio, como eu disse, com renovação automática. De manutenção. De manutenção. Tá? A partir do momento que ela instalou o elevador, o que é interessante para ela? Fazer a manutenção. Então, o acordo que existe entre a empresa de elevadora e a construtora eu vou instalar, te dou X% a menos, mas eu quero o contrato de 2 anos. Então, mas não pode ser um elevador ou um maquinário recuperado de uma outra, de um outro ponto? É muito difícil, porque o que acontece? O engenheiro da obra assina. Se acontece alguma coisa, todo o prédio tem 5 anos de garantia. Construtora. Todo prédio tem garantia de 5 anos. Isso é notório, tá? Todo prédio tem garantia de 5 anos. Alguns, você pode brigar por vícios, existem garantias de vício. Então você pode brigar e isso se estende. Agora, se acontecer alguma coisa naquele prazo aonde existe a empresa que está fazendo manutenção, não só o engenheiro da empresa de manutenção, da empresa fornecedora dos elevadores, etc., responde, mas o engenheiro da construtora também responde. Porque quando ele bota o elevador lá, é ele que assina o projeto. Ó, eu estou fazendo um projeto de um elevador para X pessoas e tantos quilos.
E quando a empresa entrega o equipamento, existe um laudo de entrega do equipamento, um laudo de engenharia de entrega. Então o engenheiro da construtora assina aquele laudo, dizendo, olha, eu estou ciente do maquinário que foi entregue, etc, etc. Por mais que a tecnologia tenha avançado, sempre é bom abrir a porta e dar uma zoiada para ver se o bichinho está lá, né? Na verdade, hoje, né, automático, né, como o sistema é todo automatizado, é muito difícil a porta abrir sem o elevador estar lá. Só, como eu disse, só se faltar manutenção. Pode acontecer de parar, fazer um degrau, isso pode acontecer. Tá? Dá uma trupicada lá. Você está subindo o elevador, trepida, pode acontecer. Isso é falta de manutenção. Então qualquer um, permita só fazer essa colocação para o amigo telespectador. Qualquer um desses sintomas aí pode bater um papo com o síndico e falar que está faltando quando ele trepida. É comum, viu? Trepidar? É trepidar. Sim. O que acontece com a trepidação? Muitas vezes não é nem... Agora vou ser obrigado a defender, não é nem a empresa de manutenção que é o problema. O que acontece é assim, às vezes você sobe no elevador, fica 3 pessoas de um lado só. O que acontece? O elevador inclina. Descompensa. Exatamente, ele descompensa. Então, às vezes, acontece do elevador estar subindo e está os 3 do mesmo lado. O elevador descompensa. Por quê? Ele corre em cima de trilhos nas laterais. Além de você ter a rodana com o cabo lá em cima, você tem trilhos laterais. E é isso, o morador, o condômino, pode ajudar em muito na manutenção, pelo menos na observação, nos alertas, como colaborador. Não o Alexandre? Sim. É muito importante que o condômino ele se atente a alguns detalhes. Um dos detalhes é isso. Se ele vê, por exemplo, barulho nas portas, ele tem que avisar. Se ele vê que o elevador trepida, ele tem que avisar. Quando o elevador está subindo, por exemplo, se ele ouve um barulho, um estouro... Testa o interfone para ver se está funcionando. Testa o interfone, testa o sistema de alarme, pede para testar, né, a luz de emergência. Né? Hoje, por exemplo, a luz de emergência do elevador ela é 12 volts, é uma luzinha, daquela pequenininha. Tá? Eu, particularmente, indico para a maioria dos condomínios onde a gente faz gestão, e faz consultoria, para que ele coloque uma central de bateria. O Alexandre, estão chamando o elevador no térreo. Estamos em cima da hora. Queria agradecer ao Alexandre Isaías, diretor da 3A Consultoria. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode dar o site aqui? Por favor. www.3aconsultoriapredial.com. Alexandre Isaías, repito, diretor da 3A Consultoria, muitíssimo obrigado pela presença. Agradeço, obrigado a vocês. Até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Ok, va bene, per ora è solo, una buonasera a tutti, parliamo domani, riposare in pace, ciao bella. Fui, cuidado com o elevador.